Graças a Pai, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos começar a ler os profetas e hoje com Isaías, né? Isaías diz assim, a palavra do Senhor. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Aí desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendentes de malfeitores, filhos de que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia. Toda cabeça está doente e todo coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram, na presença de vocês. E a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado, alguns sobreviventes já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requeu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quanto vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, porém, pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. O Senhor diz, venham, pois e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Como se fiz prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso, Senhor, o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel, diz, acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potássio e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente e conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como a estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se levará sobre as colinas,
e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas, as lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais na guerra. Venha ao casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste do teu povo a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção no Oriente. São adivinhos como os filisteus, se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate, as pessoas se humilham. Não os perdoes o Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó. Ande ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Os olhos arrogantes serão abatidos, a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, contra todos que se exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, contra todos os cavalos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todas as colinas elevadas, contra a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra. Ante o terror do Senhor é a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para encher a terra de espanto, naquele dia as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afaste-se, pois, do ser humano que só tem vida quanto respira, pois em que ele deve ser estimado. Capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, o artífice e o perito de encantamentos. O Senhor lhe dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo uns oprimirão uns os outros, cada um seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia o outro levantará a sua voz, dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Diga ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha e que roubaram dos pobres, está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com o olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os efeitos dos tornozelos. O Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm dos tornozelos, as toucas e os ornamentos de forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinas para tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume
e os amuletos, os anéis, as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os efeitos para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto uma corda, em vez de belos penteados, cabeça rapada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão a espada e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão, estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão. Capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém, para a vida. Naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião, e limpará de Jerusalém da culpa de sangue que há no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificante. Sobre todos os lugares de Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhe darei a conhecer o que pretende fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis a opressão. Esperava justiça, mas aí clamor por causa da injustiça. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto: na verdade, muitas casas ficaram desertas, até as grandes e belas ficaram sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho se esquente. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu o máximo na sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém, e a sua multidão, o seu ruído, e os que nela se alegram. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão. E os olhos dos orgulhosos serão humilhados, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. O Deus Santo será santificado em justiça, então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que vejamos que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes ao seu próprio conceito. Ai dos que são heróis
para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Que por suborno justifica o ímpio, mas ao justo nega justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha, e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz dele será como podridão, e a flor dele subirá como o pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e a qual castigou. Os montes tremeram, e seus cadáveres são como um lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e eis que elas vêm rapidamente com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece, ninguém dormita nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão. Rugem como os filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia o bramido contra eles será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. Palavra de hoje, pastor Adainel.